Após a ressurreição de Jesus, os discípulos vieram para o adorar em uma montanha. Jesus os disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Esta é a grande comissão, nosso chamado para evangelizar o mundo. É uma prioridade unificadora entre um grupo de cristãos chamados evangélicos. Quando você tem um movimento que é amplo, que tem diferentes teologias, diferentes tendências, várias denominações, onde você encontra unidade? Um exemplo clássico, Billy Graham. O homem não pode ser salvo ganhando o seu caminho, trabalhando o seu caminho. Ele é salvo pela graça mediante a fé. E isso não vem de nós, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Se você não veio pela fé aos pés da cruz, renunciando seus pecados, eu não ligo para quem você é ou o que você é, você nunca entrará no céu. A mensagem e ministério de Billy Graham, especialmente no início, reuniram várias vertentes do movimento evangélico, compartilhando uma mensagem simples e clara do Evangelho. Isso quer dizer que a distinção doutrinária foi deixada de lado como algo secundário, terciário, ou até mesmo absolutamente não importante. Ao invés disso, haveria um evangelho simplista despertado. As muitas viagens de Billy Graham levaram o evangelho a milhões de pessoas e comunicaram em alto e bom som que a última coisa que este mundo corrompido necessita é se focar em doutrinas. A preocupação com o evangelismo é sempre uma coisa boa, mas essa preocupação evangelística tem sido impulsionada de uma maneira que diz: vamos ser o menos ofensivos possível às pessoas. Vamos demandar o mínimo que podemos das pessoas. E vamos entretê-los o máximo que nós podemos, para tentar trazê-los para dentro. Existia uma superficialidade no movimento que no início talvez as pessoas pensassem que fosse um apelo para aqueles que procuravam por algo que parecia relevante ou capaz de satisfazer as suas necessidades, mas com o tempo ficou muito claro que a cura era provavelmente pior que a própria doença. Você não sabe, você pode estar a 5 nãos de distância do seu sim. Ou quem sabe, a próxima pessoa que você conhecer será o seu sim. A próxima faculdade que você se inscrever será o seu sim. A próxima vez que você resistir à tentação, você vai quebrar o mau hábito, isso será o seu sim. A TV teve um grande impacto no movimento evangélico. Podemos ver isso especialmente nos televangelistas, que dão ênfase no evangelho da riqueza e da saúde. Como resultado, milhões de pessoas são alcançadas e vastos rios de dinheiro começam a fluir dentro do movimento evangélico. Nosso lucro no ano passado foi de mais de 100 milhões de dólares. Mais de 1 bilhão e 300 entrou nesse ministério desde que começou a operar. Tudo era aceitável, contanto que fosse feito com o propósito de alcançar os perdidos. Amém? Eu sou um bilionário porque essa foi a missão que o Senhor me deu. Ele disse: eu quero que você comece a confessar o fluxo dos bilhões. Porque enquanto você estava no fluxo dos milhões, você ganhava milhões. Se você entrar no fluxo dos bilhões, você ganhará bilhões. As estruturas corporativas e estratégias de marketing se encaixaram muito bem com o movimento de crescimento da igreja. Como resultado, isso chegou a definir o evangelicalismo, especialmente nos anos 80 e no começo dos anos 90. Seguindo a cultura, houve um movimento interno no evangelicalismo para que, em um certo sentido, cada pessoa criasse sua própria definição do que é a verdade. Não há mais base objetiva e acordada do que constitui o cristianismo. Nós temos que entender que tudo que nós construímos e que não seja fundamentado na palavra de Deus, não importa quão boas são as nossas intenções, quão sinceros são os nossos objetivos, se não é fundamentado na palavra de Deus. É um castelo de cartas. Nós precisamos de algo mais profundo.
Nós precisamos de algo mais pensado. Nós precisamos de algo mais bíblico. Os jovens se tornaram muito interessados em uma teologia que é sólida e que antecede a modernidade. Um entendimento profundo e enraizado da Bíblia. As doutrinas que emergem das Escrituras, por meio da exegese e reflexões cuidadosas. O calvinismo se tornou muito atrativo a uma nova geração. Esta é a história de uma geração. A minha geração. Contra todas as probabilidades, nos apaixonamos por uma teologia antiga e muitas vezes incompreendida. Chame de avivamento, chame de despertar. Nós chamamos de ressurgimento. Nós éramos novos, nós éramos incansáveis e mal sabíamos que estávamos prestes a ser reformados. Eu cresci pensando que o cristianismo estava genericamente conectado a Jesus e ao que ele havia feito. Mas que aquilo era somente algo que você fazia para a conversão, que você recitava na oração do pecador. Este é meu amigo Andrew. Ele era uma típica criança criada na igreja durante os anos 90. Os pais chegavam e deixavam seus filhos. As crianças precisavam de algo para fazer durante 1h30, enquanto os pais iam e frequentavam o culto dos adultos. Então, o que você acaba fazendo é entretê-los. Os ministérios de jovens têm separado completamente os jovens do resto da igreja. De uma maneira que, penso eu, ser indefensável pela Bíblia. Nós tínhamos que memorizar versos da Bíblia, ganhávamos distintivos na camiseta e todas essas coisas, você ganhava prêmios e outras coisas. Eu memorizei versos da Bíblia, mas eu nunca entendi direito a razão de estar fazendo aquilo. Nós dizemos aos nossos filhos que essas não são conversas importantes de se ter, não é importante para os nossos filhos entenderem o porquê e o como das Escrituras, nem pensar nessas questões difíceis e profundas. Os pais estavam pressionando eles a ir para as melhores faculdades, para que eles tirassem as melhores notas possíveis. Eles tinham tanto potencial, mas por alguma razão, a igreja era mantida muito simples e diluída. Os jovens não eram verdadeiramente desafiados a se disciplinarem e serem autossacrificiais no seu culto a Cristo. Por causa dessa nossa abordagem, nós estamos colhendo os frutos. Uma vez que eu não entendi o porquê, no final das contas, eu comecei a odiar a igreja. À medida que a cultura foi se tornando mais hostil ao cristianismo e com a menor popularidade do cristianismo cultural e um compromisso de fé nominal, não existia uma bagagem cultural de verdade ao apenas levantar a bandeira do cristianismo. Então, você começa a se perguntar, por que é que estamos aqui mesmo? Eles foram para a internet para procurar por respostas e encontraram pessoas se envolvendo e interagindo. Duas alternativas apareceram. A primeira foi a igreja emergente. Eles tinham líderes como Brian McLaren, é claro. Brian McLaren, cuja teologia era muito liberal e revisionista.
Eu creio que há esse sentimento de que certas maneiras assim nos diz que o cristianismo distorceu Jesus e distorceu a mensagem de Jesus. Então, há este senso de que nós queremos chegar ao centro da mensagem de Jesus. A ideia era de que se não mudássemos a nossa teologia, então a igreja estaria perdida. Muitos do movimento da igreja emergente diziam que o nosso maior problema era que a fé cristã histórica era simplesmente desatualizada. O que é sutilmente passado e ensinado é que Jesus te salva de Deus. Mas que tipo de Deus é este? Que precisaríamos ser resgatados dele. Este é o motivo pelo qual muitas pessoas não querem nada com a fé cristã. Elas enxergam isso como uma lista interminável de absurdos e inconsistências. Elas dizem, por que eu deveria querer fazer parte disto? A primeira opção era dizer que fomos dogmáticos por muito tempo e que já era a hora de destruirmos esses fundamentos e começarmos de novo. Mas havia uma outra opção. Se o que eu te digo hoje não é verdade, eu estou muito encrencado e tenho todo o direito de temer e tremer, porque eu me apresentarei como condenado diante de Deus. Mas se o que eu estou te dizendo hoje é verdade, então é você quem tem motivos para temer e tremer. Eu nunca falei muito sobre a mensagem chocante aos jovens. Nós não demos este título. Nós nem postamos isso online. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus, este entrará. Por que eu sou um cristão? Porque teve uma época na minha vida em que eu orei e pedi para Jesus Cristo entrar no meu coração. Eu quero que você saiba que a maior heresia na igreja evangélica e protestante americana é que se você orar e pedir para Jesus Cristo entrar no seu coração, ele definitivamente vai entrar. Quando ele estava falando sobre pessoas que iam à igreja, mas não tinham um relacionamento com Deus, as pessoas tiveram seus corações cortados. O que você precisa saber é que a salvação é pela fé, e fé somente em Jesus Cristo. E essa fé somente em Cristo é precedida e seguida por arrependimento. Se afastar do pecado, odiar as coisas que Deus odeia e amar as coisas que Deus ama. Um desejo crescente e santo de não ser como Britney Spears, de não ser como o mundo, e de não ser como a grande maioria dos cristãos americanos, mas de ser como Jesus Cristo. Eu não sei por que vocês estão aplaudindo, eu estou falando sobre vocês. Eu não vim aqui para receber améns. Eu não vim aqui para ser aplaudido, eu estou falando de vocês. Nós começamos a receber e-mails e coisas de pessoas, e eu me lembro que uma foi da Austrália, outra do Japão, e um dia nós começamos a receber esses e-mails. Nós tínhamos pessoas ligando para a igreja e perguntando: o que você pensa sobre o Paul Washer? Você gosta do Paul Washer? Aquele sermão mudou a vida delas. Este foi um ensino muito diferente, como se a Bíblia fosse simples e tivesse autoridade. Nos levou a fazer perguntas bem diferentes. Havia mais na salvação do que simplesmente fazer uma oração ou atravessar um corredor. Gente, a Bíblia diz: se alguém está em Cristo, esta é nova criatura. O velho se foi, as coisas novas vieram. Será que eu realmente entendo o Evangelho? Eles não estavam procurando a teologia reformada, eles foram procurar por respostas e acharam essas respostas por meio de pessoas reformadas e acabaram sendo atraídos a essa teologia. Jovens incansáveis e reformados foi uma frase deliberadamente escolhida para expressar as diferentes dinâmicas deste movimento. Um é que era jovem. Ele diz: onde está a minha rosa? Onde está? Onde está a minha rosa? Uma criança aparece e a rosa estava completamente sem forma, ela estava quebrada, as pétalas estavam rasgadas. E ele ergue a rosa em seu ápice. E seu objetivo era segurar aquela rosa e ir embora. Agora, quem vai querer isso? Quem vai querer essa rosa? Eu lembro que senti raiva de verdade. Eu queria machucá-lo, e isso era tudo o que podia fazer para não gritar: Jesus quer a rosa! Essa é a questão do Evangelho. Jesus quer a rosa. Em segundo lugar, é incansável, porque eles estão muito preocupados com algumas tendências negativas dentro da igreja evangélica, particularmente a igreja emergente e seu revisionismo teológico. E por outro lado, a igreja
buscadora, que tem se livrado das distinções teológicas e suas falhas no ensino sistemático das Escrituras. E, finalmente, reformados. Um ressurgimento reformado sempre aconteceu por intermédio de jovens, incansáveis e reformados. Foi isso que aconteceu na Reforma. Eles estavam se reunindo em Cambridge para discutir isto. Lutero era professor na Universidade de Wittenberg. Calvino se converteu na faculdade. Sempre foi assim. O lema da Reforma era Post Tenebras Lux, depois das trevas. Luz. A história do calvinismo começa há 500 anos atrás, em um dos mais importantes eventos da história, a Reforma. A Reforma Protestante surgiu pela confluência de inúmeros acontecimentos que trouxeram a possibilidade de se libertar do jugo, da tirania e da tradição romana, da ofuscação do Evangelho, causada por todo tipo de detritos feitos pelo homem. Um dos maiores problemas da doutrina católica romana é a quantificação do pecado e a quantificação da graça. Lutero diria, se o problema são os meus pecados, então eu só preciso aguentar firme, superar os meus pecados e juntar os méritos suficientes. Se alguém pudesse ser salvo por viver como monge, Lutero disse que esse alguém seria ele. Mas é claro que o caminho em que ele seguiu, de encontrar paz mental em sua própria consciência, terminou em desastre. Certa vez ele disse, amor a Deus? Você me pergunta se eu amo a Deus, às vezes eu o odeio. Porque ele estava tão sobrecarregado por causa desse sentimento implacável de culpa que ele passava horas de cada dia no confessionário. Se eu não tiver méritos suficientes, pelo menos eu posso apelar para os santos. Isso faz parte do ensino católico romano. Obras de superrogação são as obras que estão acima e além do que os santos precisam. Esses méritos eram guardados em um baú de tesouros no paraíso. Os papas ensinavam que Jesus poderia ter derramado uma única gota de sangue e que isso seria suficiente para redimir o mundo. Então, como ele sangrou abundantemente, existe esse grande excesso de méritos. Está no tesouro dos méritos. O mérito extra de Maria, que era muito, está lá. E todo santo, se teve qualquer quantia extra além do necessário, esse excedente também vai para lá. E isso é controlado pelas chaves de Pedro, pela igreja. Então a igreja pode fazer transições financeiras de mérito para as almas dos indivíduos, e é isso que uma indulgência é, uma transferência desse mérito do tesouro para a conta de um indivíduo, e que pode retirar a punição temporária do pecado, nessa vida ou depois, quando ele estiver no purgatório. Então, no local mais improvável, um fósforo é aceso e coloca tudo em chamas. Em 1517, Martinho Lutero pregou suas 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg, na Alemanha, questionando muitas práticas da Igreja Católica Romana, incluindo a venda de indulgências. Devido a desenvolvimentos tecnológicos como a imprensa, suas críticas se espalharam como um incêndio. Não há dúvida de que as diversas mudanças na Europa fizeram desse o tempo ideal para Lutero começar a sua teologia e suas novas introspecções. Ele estava voltando às fontes, de fontes, ao início de onde a teologia deveria partir. Esses ministros e teólogos da Reforma não estavam satisfeitos com a Bíblia em latim. Eles queriam voltar para os originais grego e hebraico. Quando fizeram isso, eles liberaram o poder das Escrituras. Com isso, Lutero lança a Reforma e os princípios da teologia protestante. À medida que Lutero começou a estudar as Escrituras, a primeira coisa que ele se conscientizou foi que nós não apenas pecamos, mas que somos pecadores. Pecado é a nossa natureza.
Ele se agarrou no significado daquilo. Se eu sou um pecador, não há nada que eu possa fazer sobre isso, não há esperança para mim. Mas então Lutero percebeu que a justiça que nos é necessária havia de ser uma justiça alheia. A justiça de Cristo é imputada a nós. Vamos começar de novo. Aqui está você, aqui está Jesus. Toda a dívida pecaminosa dos pecadores é colocada sobre Jesus. E ele morreu no lugar deles. Pela fé, a justiça completamente perfeita de Jesus é dada a eles, como se de fato pertencesse a eles. Isso viria a ser chamado de a grande troca. Jesus toma os nossos pecados, nós recebemos a sua justiça. E um pecador não contribui em nada para essa obra. Nós somos justificados somente pela fé. Então, quando você crê que a salvação é somente por Cristo, o que você está realmente fazendo é dizendo: não há nenhuma maneira de eu mesmo me salvar. Eu mereço o inferno, mas Jesus Cristo pegou toda a infernalidade dos meus pecados sobre ele e imputou a sua obediência em mim. A obediência da lei e a obediência do pagamento pelo pecado por meio do seu sofrimento e morte, para que Deus possa ser justo e justificador daquele que crê em Jesus. Foi aí que ele foi forçado a pensar: qual é a base disso? O que eu estou realmente dizendo? E em suas famosas palavras na Dieta de Worms, perante Carlos, o imperador, ele diz: minha consciência está presa às escrituras, os papas e concílios erraram. O que ele fez ali foi subordinar os papas e os concílios às escrituras. No final das contas, esse movimento de protesto se focava na questão da autoridade. A Igreja Católica Romana diria que a Bíblia, o Papa, os bispos, a tradição e a razão eram todas fontes de autoridade para a teologia. Mas a Reforma diria que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Os reformadores fariam de tudo para levar a palavra de Deus até as mãos de pessoas comuns. A autoridade da Bíblia seria erguida mais alta do que nunca por um reformador de segunda geração, João Calvino. A coisa que faz o calvinismo ser o calvinismo é a visão das Escrituras que emergiu da Reforma. Protestantes não adoram João Calvino. E calvinistas não acham que João Calvino é alguém sem pecados, nem que ele é a base da igreja. Jesus é o arquiteto, o construtor e principal pedra angular. E Calvino seria o primeiro a dizer isso. João Calvino foi um francês nascido em 1509. Provavelmente escreveu mais do que a maioria de nós vai ler a vida inteira. Há uma história bem famosa a respeito de Calvino, querendo assim de fato se aposentar como um acadêmico tranquilo e estudioso. Mas um homem chamado Guilherme Farel lança uma maldição sobre Calvino e diz que Deus impeça a sua maldita aposentadoria e a sua tranquilidade se você não vir a Genebra. Nós precisamos de você lá. Calvino é facilmente o melhor teólogo e o melhor expositor que existiu, pelo menos nos primeiros 16 séculos da igreja, talvez assim desde sempre. Em 1536, João Calvino começou a publicar um dos trabalhos mais influentes da teologia sistemática na história, As Institutas da Religião Cristã. Quando ele começou a escrever as Institutas, seu único propósito era que cristãos precisavam saber o que são as Escrituras e o que elas ensinam. Isso foi algo bem radical, porque antes disso, a ideia era se perguntar o que a igreja precisa saber e, portanto, o que as pessoas precisam seguir. Mas a visão de Calvino é o que as pessoas, cristãos, precisam saber a respeito das Escrituras. Uma vez que introduzido o padrão de somente as Escrituras, ele foi forçado a chegar à conclusão de que o único modo de somente as Escrituras pode ser somente as Escrituras, é se elas se auto-autenticarem. A palavra dele é o padrão final. Eu sei de algo não apenas pelo raciocínio, não porque a igreja me diz que é assim, não por causa de uma confissão. Eu sei que alguma coisa é certa e posso ter certeza disso porque Deus disse. Eu ainda acho que as pessoas não entenderam
O quão radical isso é biblicamente, teologicamente e filosoficamente. A Escritura como única base, como uma obra de Deus auto-autenticável. Então, quando você abre a sua Bíblia, seu primeiro pensamento como cristão é: assim diz o Senhor. Isso é a palavra de Deus. À medida que o movimento reformado crescia e se expandia, era inevitável que, mesmo dentro do movimento, existissem controvérsias doutrinárias. No começo do século XVII, Jacó Armínio defendia uma certa forma de teologia reformada que estava causando muita controvérsia. Do ponto de vista das igrejas reformadas, Armínio estava revisando significativamente a mensagem protestante, voltando à velha teologia medieval, essencialmente sobre a graça e a cooperação com a graça. Essa era exatamente a mesma história que Lutero havia rejeitado. Os melhores arminianos queriam apenas um pouquinho da cooperação, mas eles achavam que um pouco de liberdade, um pouco de cooperação era necessária para os humanos serem responsáveis. Em 1610, os arminianos formularam 5 pontos logo após a morte de Armínio. O arminianismo realmente é uma afirmação da teologia católica romana na forma apresentada por Tomás de Aquino no século XII. Quando disse: você está no primeiro andar, no início da escadaria, você só sobe as escadas até onde você pode. Você faz a sua parte quando chega ao 3º degrau, talvez no 6º. Deus vai te empurrar para cima pelo resto do caminho, então é parcialmente obra sua e parcialmente obra de Deus. Levar você ao 2º andar, que é a salvação. Hoje em dia, veja, a maioria das pessoas que dizem ser cristãs, na verdade, elas acreditam na teologia católica romana arminiana, na qual você faz uma parte e Deus faz a outra. No calvinismo, você tem um sistema totalmente diferente. Você não consegue nem chegar no 1º degrau, porque você é um pecador e precisa de Deus para fazer tudo. Houve um sínodo em Dort, na Holanda, em 1618 e 19. Todas as igrejas reformadas de toda a Europa e das Ilhas Britânicas reagiram como uma. E elas responderam aos 5 pontos dos arminianos. E não foi apenas um debate reformado às portas fechadas. O evangelho realmente estava em jogo. Logo depois de Armínio, os remonstrantes começaram a mostrar quem realmente eram, e alguns deles começaram até a abandonar tudo que era relacionado ao cristianismo ortodoxo e histórico. Alguns até mesmo se tornaram unitaristas. O medo que os reformados tinham em relação a Armínio estava certo. A teologia dele não estava sendo guiada pela Escritura, mas por um espírito racionalista. Em outras palavras, o que faz sentido para mim. Então, esse espírito racionalismo, o que faz sentido para mim, é totalmente nocivo ao cristianismo. O que surgiu do sínodo de Dort foram os cânones de Dort, que por sua vez definiram o que chamaríamos de, apesar de eles não se referirem assim naquela época, os 5 pontos do calvinismo. Depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e perseverança dos santos. Os quais têm como principal objetivo preservar o evangelho reformado da salvação, somente pela graça, por meio da fé somente, depositada somente em Cristo, de acordo somente com as Escrituras. Depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível, perseverança dos santos, a tulipe. Esses 5 pilares de doutrina dão ênfase à soberania de Deus em nossa salvação e à nossa dependência absoluta que temos nele para nos salvar. Então nós a chamamos de doutrinas da graça. Esses são os 5 pontos do calvinismo. A partir do momento em que uma criança nos Estados Unidos entra no jardim de infância, ela começa a ser ensinada e a aprender apenas por osmose, uma antropologia particular, um entendimento particular da natureza do homem. Então elas desenvolvem esse conceito de livre-arbítrio, que é um conceito pagão. O entendimento comum de livre-arbítrio é que o homem é livre para escolher o bem ou o mal em proporções iguais. Isso é uma doutrina blasfêmica, porque não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia nos diz que alguma coisa aconteceu radicalmente com a natureza constituinte da raça humana na queda. Adão, como a primeira cabeça federal da humanidade,
agiu como nosso primeiro representante, então o que ele fez afetou a todos nós. Nós nascemos mortos em nossos delitos e pecados, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Nós somos escravos do pecado, nós somos escravos de nossas próprias corrupções. A forma como Jesus expressou isso é: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. Às vezes esse verso é lido como ninguém tem permissão de vir até mim. Não é isso que Jesus diz, está bem claro, ninguém pode, ok? Aprendemos isso na terceira série. Tenho permissão para ir ao banheiro? Sim. Posso ir ao banheiro? Bem, você pode, mas não tem permissão. Logo, Jesus está dizendo, ninguém consegue vir até mim. A habilidade não está presente. O problema é que eles não vão, pois odeiam a Deus. É como os irmãos de José. Não podiam falar uma palavra gentil para ele. Bem, todos eles falavam sêmitico. Por que eles não conseguiam dizer uma palavra gentil? Porque eles o odiavam. A incapacidade deles veio do ódio. Nossa incapacidade é moral. Ela vem do nosso ódio a Deus. A imagem da depravação total é a de Lázaro no túmulo. Ele não está doente, ele não está sofrendo, ele não precisa de medicamentos. Depravação total significa que nós estamos mortos em nossas transgressões e pecados. Nós ainda temos liberdade no sentido de que ainda temos a habilidade de realmente escolher o que nós queremos escolher. Mas esse querer se tornou escravo do pecado, de forma que não somos só corrompidos pelo pecado, mas estamos mortos em pecado. Não há um justo sequer. Nenhum. Ninguém compreende. Ninguém busca a Deus. Todos se extraviaram. Juntos se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Nem um sequer. A maior parte dos evangélicos tem uma visão condicional da eleição. Isto é, a eleição do povo de Deus tem como condição algo que está nessas pessoas, ou é condicionada por algo que elas fazem. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Algumas pessoas dizem que Deus olhou para os corredores do tempo e viu todas as escolhas que as pessoas fariam. Então Deus disse, ok, eu escolherei essa pessoa porque ela me escolheu, o que é completamente o oposto à Bíblia. Deus é sempre aquele que inicia algo, não é apenas quem responde. Eleição incondicional significa que ela não depende daquele que quer ou daquele que corre. Romanos 9, mas de Deus que tem misericórdia. Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou, por que me fizeste assim? O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para a honra e o outro para a desonra? E se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de sua ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas de sua glória aos vasos de sua misericórdia, que preparou de antemão para a glória, ou seja, a nós, a quem também chamou. Não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Then I pulled the Bible out and I went to Romans 9 and I read Romans 9. God has mercy on who he wants to have mercy. And I was sitting there like, and I'm like, yo, this is so mean. And I cried. I was mad. I closed the Bible. I closed the book. And then I remember just sitting there, like mad at God, literally, at my kitchen table. And then I sat there and I said, but no, this is grace. Quando eu me encontro discordando de Paulo em Romanos 9, eu sei que eu estou errado. E é com isso que eu finalmente tenho que lidar. Sou eu que estou dizendo. Então por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade, a resposta de Paulo é, mas quem é você, ó homem, que questiona Deus? It's easy to get mad because it
looks like God is unfair. They say, God, you harden his heart. What if he would have turned away? What if he would have done this? What if he would have done that? Veja bem, hoje na América, o problema é que as pessoas não entendem por que Deus pode mandar alguém para o inferno. Porque elas não entendem quem Deus é e quão pecadores nós somos. A verdadeira surpresa está em Deus levar alguém para o céu. Porque todos nós caímos, somos todos depravados, todos nós merecemos o inferno e nenhum de nós merece o céu. Porque Deus nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por intermédio de Jesus Cristo, conforme o beneplácito da sua vontade. A base para a escolha de Deus na eleição é a sua pura, incondicional, eterna e soberana graça, a qual chamamos de amor. Não há nada em seu amor além de puro amor. Se você acredita que o amor de Deus por você flui a partir dele mesmo e que foi colocado sobre você, não por algo em você ou por algo que você fez, isso o torna livre para servir a Ele com todo o seu coração, alma e entendimento. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Todas as pessoas limitam a expiação. Ou é limitada em sua extensão, ou é limitada em seu efeito. Se você acredita que a expiação é para toda a humanidade, e ainda assim nem toda a humanidade é salva, então você crê que a expiação é limitada em seu efeito. Se você acredita que a expiação é totalmente capaz de salvar aqueles que foram escolhidos por Deus, então você crê em expiação limitada. Ela é totalmente capaz, é poderosa para dar a salvação para aqueles pelos quais Jesus morreu. Existe uma diferença enorme em falar que Cristo realmente salva e falar que Cristo conquistou apenas uma salvação teórica que torna as pessoas capazes de serem salvas, mas que isso agora depende delas. Não é a mesma coisa. Eu vim para dar minha vida em resgate de muitos. Ele não veio para dar sua vida em resgate de todos. Porque se ele realmente viesse como resgate de todos, e nem todos são salvos, então o sacrifício de Jesus é ineficaz. O Pai não permite que a morte do Filho seja ineficaz, mas sim que a morte do Filho realize exatamente aquilo que o Pai e o Filho planejaram. Isto é salvar os seus eleitos, e somente os seus eleitos. Ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas, não por intermédio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, e obteve eterna redenção. Ele não realiza isso em favor de todos, porque existem pessoas que morrerão em seus pecados e passarão a eternidade debaixo da ira de Deus, infelizmente. Não existe coerência em qualquer sistema teológico que afirme que Jesus morreu pelo pecado de todos e, portanto, que seus pecados foram pagos e que afirme que esses pecadores vão para o inferno para pagarem-os novamente. Isso não faz sentido algum. Todos pelos quais Jesus morreu vão para o céu. Agora, isso não significa que o evangelho não deve ser pregado a todos. O pregador não sabe quem são os eleitos. Então ele prega o evangelho a todos. E todos os que verdadeiramente enxergam a Jesus são salvos. E, portanto, fazem parte dos eleitos. Deus vai realizar a conversão. Deus vai salvar. Nós pregamos o evangelho e seu povo, aqueles que foram dados a Jesus, vão começar a crer em algum momento determinado por Deus. A grande diferença entre a teologia calvinista e todas as outras teologias tem relação com a ordem da salvação. O que vem primeiro, o ovo ou a galinha? O que vem primeiro, a fé ou a regeneração? Pergunte a 99 evangélicos, qual vem primeiro? Eles dizem, bom, você tem que ter fé para nascer de novo. Eles falam que o modo como você foi convertido é como se você estivesse no meio do oceano nadando e se afogando e um bote salva-vidas aparecesse assim, mas o pequeno bote não pode fazer nada até que você o alcance. Quando você o alcança, então o que Deus faz? Ele traz você para dentro do bote. Mas veja, a situação não é assim.
Na verdade, nós não estamos nadando no oceano, precisando de um bote salva-vidas, nós estamos mortos no fundo do oceano. Alguém tem que vir nos pegar, nos dar vida e nos puxar para a superfície. Quando eu proclamo o Evangelho, o qual é o poder de Deus para a salvação, eu estou proclamando para as pessoas que estão nos seus pecados e transgressões. Deus dá poder por meio do seu Espírito. Deus, pela sua graça, toma pecadores não merecedores, os ressuscita para uma nova vida e os salva. A doutrina da regeneração é possivelmente a mais bela, a mais preciosa, a mais poderosa doutrina bíblica. Você nem pode ver o reino de Deus. Jesus disse a Nicodemos, necessário é nascer de novo. Regeneração é isso, é nascer de novo. Regeneração vem antes da fé, significando que estávamos completamente sem vida e não tínhamos a capacidade de crer, a menos que Deus nos desse antes uma nova vida. Deus disse, eu tirarei da sua carne o coração de pedra e lhe darei um coração de carne. Ele transforma aquele coração que odeia a Deus e que ama o pecado em um coração com desejos novos e corretos. Pelo seu Espírito, sem a permissão do pecador, Ele abre os nossos olhos, remove a nossa cegueira, nos ressuscita de uma morte espiritual para a vida. Ele nos faz nascer de novo espiritualmente, de maneira que agora estamos vivos, enquanto que antes estávamos mortos. E quando aquela pessoa cujo coração foi transformada, teve seus olhos abertos por Jesus através da pregação do Evangelho e da obra do Espírito Santo, ela correrá até Ele. Porque Ele se torna, naquele momento, o fim de todos os seus desejos. Eles desejam a Ele. Não é uma diferença sutil, é uma diferença monumental, até contraditória. Ou a fé precede a regeneração, e nesse caso, nós salvamos a nós mesmos, pelo menos em termos de quem tem a iniciativa, nós que começamos, nós que colocamos as coisas em movimento, ou é Deus que nos transforma, e só então temos fé. Nada pode afirmar mais que é tudo Deus e nada o homem, do que a graça irresistível. A hora, o lugar, o modo, Deus decide tudo. Não há nada que eu possa fazer sobre isso. Soberania de Deus, todo aquele que o Pai me der virá a mim. Responsabilidade do homem, e aquele que vier a mim, de maneira alguma o lançarei fora. Ninguém que foi a Deus foi rejeitado. Então, somente a graça de Deus pode nos transformar, mas ainda assim somos inteiramente responsáveis por essa transformação. O que parece ser um problema para nós, uma tensão irreconciliável, nas Escrituras se encaixa sem problema algum. Spurgeon disse que enquanto percorremos os trilhos com o trem da nossa vida, as duas coisas são necessárias. Um trilho é a soberania de Deus, o outro trilho é a responsabilidade do homem, mas o maquinista vê dois trilhos só até onde os olhos deixam. Ainda assim é uma certa distância. Aqueles dois trilhos parecem se juntar. Então Spurgeon disse, na eternidade entenderemos totalmente o que não podemos compreender aqui. Jesus diz, pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que me deu, mas que o ressuscite no último dia. Logo, aqueles que foram dados pelo Pai ao Filho diz, eu não perderei nenhum deles. Eu vou guardá-los, vou mantê-los, eu vou preservá-los e os ressuscitarei no último dia. Deus, por intermédio da pregação da sua palavra, por intermédio da disciplina da igreja, por intermédio das advertências do Evangelho, por todos esses meios, Deus faz com que seus eleitos, aqueles que são verdadeiramente justificados, perseverem até o fim. Perseverança significa que nós trabalhamos a nossa salvação com temor e tremor, mas só fazemos isso porque é Deus que trabalha em nós para desejarmos e trabalharmos de acordo com o beneplácito de sua vontade. Então, a perseverança dos santos não significa que os eleitos são escolhidos e serão cristãos e, portanto, que eles podem fazer o que quiserem, pois Deus os salvou. Esse certamente não é o caso, porque o que acontece na escolha, na eternidade, é a aplicação histórica redentiva da salvação que Deus planejou na eternidade passada.
E parte dessa aplicação significa que nós somos pessoas mudadas. Aquele que começou boa obra em mim há de completá-la. Eu irei até o fim. Porque, de alguma maneira, a reputação daquele que me salvou está atrelada à minha salvação. Ele não vai me deixar cair. No final das contas, em meio aos nossos altos e baixos, nossas inconsistências, momentos de descrença, nossas recaídas, qualquer que seja o motivo, Deus preservará o eleito até o último dia. E louve a Deus, pois se dependesse de mim, eu teria caído muito, muito tempo atrás. Eu comecei a escutar pessoas, enquanto viajava pelo país, falarem sobre a ideia de nascer de novo outra vez. Muitas pessoas já foram salvas, mas elas entenderam de uma maneira que elas acreditam que elas escolheram isso para elas, depois de pensarem bastante. Mas quando começam a ler passagens como Romanos 9, Efésios 1 e outras, começam a entender as coisas de uma maneira diferente, começam a ver numa perspectiva maior que, na verdade, Deus os escolheu desde antes da fundação do tempo. E isso começou a encorajá-los e maravilhá-los com o pensamento de que o Deus do universo zela por eles. E de tal maneira, eles então falariam sobre ter nascido de novo outra vez. Jesus Cristo veio ao mundo e foi manifestado antes que o mundo começasse, representando todos os eleitos de Deus em todas as eras da história. E em nosso lugar, Ele não somente nos representa, mas nos substitui. Não é uma ficção legal. Não existe uma suavização por parte da mão divina. Ele é condenado justamente e corretamente por Deus, porque Ele é a cabeça federal, que tomou sobre si toda a responsabilidade que é minha e sua, e ficou diante de Deus, sofrendo justamente, não injustamente como um inocente, a ira e juízo que nossos pecados contra Deus mereciam. Eles ouviram esse ensinamento reformado, que é conversa para adultos, e que mergulha nas Escrituras, e é guiada por exegese e sã doutrina, e que tem consciência de que a igreja não começou 50 anos atrás, que nós estamos em uma longa linhagem de homens de Deus, e que existe algo que ocorreu na história chamado de a Reforma, e que foi seguido pela Era Puritana, seguido então pelo Grande Avivamento, e depois pela grande era vitoriana de pregadores. Você percebe, nossa, isso é como noite e dia, comparado com essa outra coisa. Essa geração está faminta por uma teologia mais significativa e mais vigorosa sobre Deus, e ela está achando isso no calvinismo. Quando eu converso com as pessoas que não cresceram no calvinismo, elas me contam essas histórias de terror nas quais elas têm que dar suas vidas para Jesus de novo e de novo, todo verão, para serem salvos de novo. Mas o que de fato foi isso? Para começo de conversa, foi um mal entendido sobre aquilo que faz você ser salvo e sobre qual é o seu papel na salvação. O novo interesse na teologia reformada tem sido a resposta a uma geração mais jovem de cristãos dizendo: nós queremos voltar às primeiras coisas, nós queremos saber no que acreditamos e por que acreditamos nisso. Em especial, nós queremos entender o Evangelho. Nós nos afastamos do Evangelho. Evangelismo na TV, politicagem cristã e etc. Vamos voltar às coisas que realmente importam. O calvinismo nos afasta de uma salvação que é baseada em obras. E isso é libertador. Não há nada que você possa merecer. E eu penso que é um peso tirado das pessoas. Eles enxergam que o calvinismo é compreensivo, caloroso, contagioso, cheio de vida e alegria, e fornece significado real e propósito de vida. Pessoas são consumidas até o centro do seu ser com a glória de Deus. Isso é algo que vai muito mais fundo que o evangelicalismo moderno e superficial.
ficamos obcecados. Mas algumas vezes o zelo tem suas consequências. Pode ser muito fácil para nós sermos divisivos, se é assim que posso falar. Basicamente, nós olhamos para outras pessoas que não são calvinistas como se elas nem fossem cristãs. Tipo, eu nem sei se você é salvo, você não é reformado, nem sei se você é salvo, cara. Isso é imaturidade. O estágio da jaula é quando você tem tanto zelo pela teologia reformada que você precisa ser colocado em uma jaula para que você não se machuque e, mais importante, para que não machuque outras pessoas ao seu redor. É um estágio que vários novos calvinistas passam. Algumas vezes eu me sinto como se ainda estivesse no estágio da jaula. Eles começam a entender essas ricas verdades sobre Deus. Eles começam a olhar para os ensinamentos que diminuem a soberania de Deus, que aumentam o livre-arbítrio do homem, e isso os deixa chateados. Eu fico chateado com o fato de que estive na igreja toda a minha vida e nunca ouvi sobre essas doutrinas, então eu venho e começo a bater em todos que conheço, e até mesmo cristãos com essa doutrina calvinista que todos deveriam conhecer. Se você não crê nisso, se você não é calvinista, provavelmente nem é salvo. Eles estão prontos para usar as escrituras para ir em uma batalha contra pessoas que ainda não aceitaram as doutrinas da graça. Eles perguntarão até a alguém no banheiro lavando as mãos: você já ouviu sobre Calvino e seus 5 pontos? Sim, eu realmente quero que as pessoas sejam calvinistas porque eu quero que elas acreditem nas escrituras. E eu acredito que o calvinismo é verdade e penso que é baseado nas escrituras. Sempre que alguém acorda e é transportado de uma posição para outra, tem a tendência de ser extremista. Eu me lembro que eu fui um arminiano de carteirinha durante 5 anos antes de me converter à fé reformada ao calvinismo. E eu era muito impaciente com os meus amigos. Eu queria que eles vissem a luz como ela é. As pessoas só rejeitavam o calvinismo porque ouviram o nome e pensaram que era uma experiência ruim, que tiveram com alguém no estágio da jaula há algum tempo e falavam: eu não quero nada com isso. Algumas vezes não sabemos a diferença entre ser um profeta e ser um idiota. E eu acho que isso é uma grande falha. Nós estaremos melhor juntos, com diversidade, no meio de uma unidade fundamental. Estaremos melhor juntos do que separados. Então lembre-se do que você era. Isaías diz: olhe para o poço de onde foste cavados, lembre-se de quão corrupto você era, quão egoísta você era, e como você se apegou a uma salvação feita pelo homem, se é que você acreditava em salvação. Seja paciente com ele, assim como Deus foi paciente com você. Eu acho que o ressurgimento reformado, se olharmos bem para trás, se popularizou realmente com Martyn Lloyd-Jones e com a fundação do Banner of Truth, o que então atravessou o oceano, com J.I. Packer escrevendo Conhecendo a Deus e a soberania de Deus e o evangelismo. Isso chamou a atenção de um homem chamado James Boyce. Boyce começou usando esses livros da Banner of Truth somente em pequenos grupos de estudo em sua própria igreja presbiteriana. E então deu início à Conferência de Teologia Reformada da Filadélfia. Ao longo dos anos 90, a Conferência de Teologia Reformada da Filadélfia foi realmente crucial, onde James Boyce teria homens como John MacArthur e Sinclair Ferguson falando de teologia reformada. E ele tinha um jovem amigo, o qual participou junto com ele, R.C. Sproul. Eu lembro quando eu era jovem, tendo que escolher se eu iria à Conferência Ligonier ou se eu iria à Conferência da Teologia Reformada da Filadélfia. Como fruto dessas duas conferências, que está muito do que nós vimos do neocalvinismo hoje em dia. Eu realmente aponto James Boyce e R.C. Sproul como responsáveis por tomar a verdade da teologia reformada, que chamaríamos de calvinismo, tirá-la da Torre de Marfim, tirá-la da sala de aula do seminário e agora trazer ao nível de pessoas leigas. Você estava ensinando o calvinismo antes dele ser aceito convencionalmente. O que te motivou todos esses anos? Bom, minha convicção de que o calvinismo, como Spurgeon disse uma vez, é somente um apelido para o cristianismo bíblico. Eu realmente acredito que o calvinismo é a declaração mais pura da verdade bíblica que encontramos em qualquer lugar da história.
E se você olhar para o histórico das confissões da igreja, você observa a confissão de Westminster, claro, a confissão bélgica, o catecismo de Heidelberg, os cânones de Dort, até mesmo os 39 artigos da igreja da Inglaterra, a confissão batista, a confissão escocesa. Essas principais confissões de fé, historicamente, foram todas essencialmente calvinistas em suas teologias. Vindo atrás delas, o extraordinário Ministério Global de John MacArthur, com Grace to You, o qual é um ensinamento bíblico que você pode obter por intermédio do rádio. A Bíblia de Estudo de MacArthur, a Bíblia de Estudo Reforma, a Bíblia de Estudo ESV. Além disso, você deve acrescentar a ascensão de tantos seminários reformados na América há 50 anos. O único que realmente era dominante era o Seminário Teológico de Westminster, na Filadélfia, saindo da antiga Princeton. Então, nós vimos uma proliferação de institutos teológicos que adotaram a teologia reformada, não somente no presbiterianismo, mas também na comunidade batista reformada. Albert Mohler, isso incluiria pessoas como Mark Dever. Mark Dever, eu acho que D.A. Carson também tem sido um catalisador nesse movimento. Tim Keller, realmente exortando a igreja a sair e reconhecer a necessidade de sair da igreja para espalhar o evangelho. Eu acho que a primeira vez que fui exposto a uma verdadeira teologia com significado eu estava conversando com um amigo no telefone na noite anterior. Ele me deu a seguinte citação: somente uma vida que logo se passará, somente o que é feito para Cristo prevalecerá. Eu lembro que pensei, uau, isso foi muito bom. Ele não sabia de onde isso veio, mas quando eu estava no trabalho, eu pesquisei essa citação no Google. E o primeiro resultado que apareceu foi no site Design God. Ele estava pregando sobre Gálatas 6,14. E ele estava falando sobre esse tema, não desperdice sua vida. Existem centenas de vocês na multidão que não desejam que a vida de vocês faça diferença. Tudo o que vocês querem é serem aceitos. Na verdade, eu escutei tanto esse sermão que eu praticamente decorei palavra por palavra. Eu lembro da história que ele contou no começo sobre um casal que viveu em Punta Gorda, Flórida, com um carro-troller de 9 metros. Agora eles vivem em Punta Gorda, Flórida, onde eles viajam com o troller. Depois, as duas outras moças que estavam em um país estrangeiro, que morreram no campo missionário. Rubia Ellison e Laura Edwards foram mortas em Camarões para fazer Jesus Cristo ser conhecido entre os doentes e os pobres nos lugares mais difíceis e inalcançáveis. Ele estava perguntando quais pessoas desperdiçaram suas vidas. Uau! Esta é realmente uma pergunta profunda. John Piper é o teólogo pregador deste movimento. John Piper, Deus o usou para remodelar a maneira como vejo o mundo. E em termos de Deus, sua soberania, sabedoria e poder, seu compromisso com a glória da sua própria fama no mundo, sua soberania sobre o mundo, e em termos de propósito de Deus em me criar. Então, Gênesis 50, versículo 20, vós bem intentastes mal contra mim, mas Deus o intentou para o bem. Não deixe nenhum pregador te dizer que Deus tornou o mal para o bem. Como se você retirasse a responsabilidade de Deus por Ele dizer isso. Vocês, meus irmãos cruéis, intentaram isso para o mal. Intentaram isso para o mal. Isso, para o mal. Deus, mesmo verbo, intentou isso, o mal dos irmãos, intentou isso para o bem. Eu poderia ir para casa agora. O que atrai as pessoas é a paixão dele, é uma daquelas coisas onde ele acredita tanto que você tem que enxergar. Este cara não estava diluindo nada.
Ele estava dando um material bruto e pesado. O que eu consegui com o Piper não foi apenas esse discurso motivacional sobre Deus querer ver você feliz. Foi algo que realmente moeu a minha mente. Isso apagou a maneira de como eu pensava sobre Deus. O que aconteceu na cruz foi a afirmação mais forte e imaginável. Se você entende Romanos 3, 23 a 26, a maior afirmação imaginável do céu: eu amo minha glória. Naquele exato momento de sustentar a sua glória, Deus tornou possível salvar pecadores. Uau! A glória de Deus é realmente algo que eu posso me deleitar, que me inspira e me energiza. E posteriormente estamos dispostos a seguir Piper mais profundamente na teologia reformada. Algumas pessoas chamam John Piper de porta de entrada para a teologia reformada. Cara, eu estava viciado neste momento. Eu posso pegar um avião na África do Sul, em Jakarta, na Indonésia, em Singapura, em Seul, ou em qualquer lugar, na América do Sul, Rio ou São Paulo, na Europa, no continente ou na Grã-Bretanha, e existem pessoas ouvindo aos sermões desses homens e que estão se identificando como reformados ou calvinistas por causa desses sermões. Até no mundo do hip hop você não tem que procurar muito para encontrar nas letras de álbuns de hip hop a atribuição da base teológica das letras de pessoas, as pessoas como Piper, Sproul, MacArthur e etc. Eu acho que o Senhor realmente usou o hip hop cristão. Há algo sobre a urgência do hip hop, a forma como a linguagem é usada e que a soberania de Deus fala para um público específico de pessoas. O que o hip hop cristão tem sido para o projeto do evangelismo tem sido ótimo, porque permitiu que um contexto urbano recebesse o evangelho de uma maneira real, que não é necessariamente acadêmica, mas em certo sentido é acadêmica porque se trata de artes de linguagem. É uma coisa muito bonita poder introduzir a verdade do evangelho. The Father elects them, the Son pays their debt and protects them. The Spirit is the one who resurrects them. The Father chooses them, the Son gets bruised for them. The Spirit renews them and produces fruit in them. O hip hop é um meio realmente útil e um bom gênero musical para transmitir a verdade do evangelho. Você pode juntar vários conteúdos numa única música de hip hop. Desde o início tem sido realmente uma progressão natural, porque o tipo de hip hop que eu gostava era o hip hop que era ensinado. Então o hip hop, na verdade, se emprestou para expor, para tratar de coisas mais profundas e para explicar coisas de um jeito memorável e de maneiras que as pessoas possam entender. Who is God? God is the universe's creator and sustainer, plus the only savior, there is no one greater. He's triune, holy, omnipotent, omniscient, absolute, loving, sovereign, and righteous are a few of his attributes. How do we know this? Well, we know this from the Bible, where God has revealed himself. Anything else is just an idol. What's the Bible about? Man's complete ruin and sin and what God has done in Christ to bring us to him again. Ter uma música inteira sobre uma doutrina sistemática específica ou para expor uma passagem das Escrituras. Então nós começamos a fazer isso e achamos isso útil, inserir clipes dos sermões de Piper e de algumas outras passagens que nós escutamos. A essência do pecado é que nós escolhemos coisas, amamos coisas, gostamos de coisas, fazemos coisas que mostram que não valorizamos Deus acima dessas coisas. Se eu ganhasse uma moeda para cada vez que alguém me dissesse eu não estava escutando essas coisas na minha igreja. Mas quando eu comecei a escutar a música, eu comecei a notar algumas coisas e isso me fez ir até a Bíblia e ver coisas que eu não ouvi falar por anos. Tem sido incrível ver o Senhor
usar o hip hop com um gênero musical para espalhar a teologia reformada. Eu tenho um CD, é o CD Legacy. É tipo o primeiro que esses caras lançaram. E eu ainda escuto enquanto estou malhando. Ou fazendo algo do tipo. Daí meus filhos vêm e dizem: pai, isso não está certo. Você é muito velho para escutar isso. Riding with my top down, listening to this Jesus music. O calvinismo parece estar em todo lugar. Nós até fizemos a capa da Time Magazine. Eu acho que é seguro dizer que o calvinismo era legal. Aqui eles se chamam de pastor ou de cara. Eu aceito qualquer um. Você pode me chamar dos dois se quiser. Normalmente é pastor Mark. Bem, como vai, Mars Hill? Mark Driscoll é o pastor e representante da igreja Mars Hill, que tem quase 8 mil membros e é uma das que mais crescem na América. Ele é um calvinista e acredita que o futuro das pessoas é predestinado. Você crê ou não crê que as pessoas são predestinadas ao céu ou ao inferno, logo de cara, desde o início? Sim, creio que Deus salva as pessoas. Eu acredito que Jesus é Deus, eu acredito na veracidade da Bíblia, eu creio que as pessoas estão indo para o inferno. Essas coisas na nossa cultura são vistas como loucura. Mark Driscoll era como um fenômeno absoluto. Havia uma pequena guerra por Mark Driscoll, onde a igreja emergente queria ele e o grupo reformado também. Depois de um tempo, ele realmente descobriu a teologia reformada sólida e aprendeu a amá-la e anunciá-la. Onde o nome do meu filho, o meio, é Calvin Martin, por causa de João Calvino e Martim Lutero. Isso com certeza mostra em qual time eu estou. Ok? Você nomeia seu filho em virtude do seu time. Por isso, nenhum dos meus filhos se chama Judas, por exemplo. Esse é um time diferente. Ele estava publicando livros num ritmo muito rápido para um jovem. Ele era alguém que poderia recitar de cor um grande número de diferentes conceitos e figuras teológicas. Alguém cuja igreja estava crescendo a uma taxa espetacular em uma das partes mais difíceis do país. Em vários aspectos, Mark Driscoll era o símbolo perfeito para esse movimento. Ele era jovem, ousado e dizia muitas coisas que nós precisávamos ouvir. Alguns de vocês têm vindo aqui por anos e ainda não se controlam perto da namorada. Alguns de vocês estão vindo aqui por anos, ainda não estão orando com suas esposas. Alguns de vocês estão vindo aqui por anos e ainda estão solteiros, tendo relações sexuais. Alguns de vocês vão continuar fazendo isso mesmo eu pregando esse sermão. Alguns de vocês que estão sentados perto da namorada, noiva ou esposa. Alguns de vocês já sussurraram no ouvido dela. Me desculpe, eu vou melhorar, confie em mim. Vamos adiante rápido. Como se atreve? Quem você pensa que é? Abusando de uma mulher, negligenciando uma mulher, sendo um covarde, um tolo, sendo como seu pai Adão. Quem você pensa que é? Minha geração queria isso. Nós queríamos alguém jovem e carismático. Ele atraiu cristãos, jovens, inteligentes, questionadores e talentosos. Cristãos assim que ele alcançou assim de certa maneira que ninguém tinha conseguido. Pastor Mark, qual é o seu maior medo a longo prazo em relação a Mars Hills continuar crescendo? Eu acho que as coisas que sempre me preocupei, para mim, fazer algo que possa me desqualificar ou desacreditar o Evangelho, isso me destruiria. Olha, tantas pessoas amando, doando, servindo, orando, cuidando, para que um cara na minha posição possa arruinar tudo se ele se tornar arrogante, ou impertinente, ou não ensinável. A confiabilidade do sistema que construímos depende da possibilidade do pastor do campus se afastar, porque as pessoas conhecem o pastor do campus, amam o pastor do campus, seguem o pastor do campus. Enquanto ele amar Jesus, sua esposa, sua igreja, for doutrinamente e biblicamente são, tudo está bem. Mas se ele se tornar imprevisível ou ficar de lado, então nós teremos dificuldades. Você e eu provavelmente somos os dois maiores fatores de risco. Então não vai ser eu nem vai ser você. Vamos fechar assim, ok?
O celebritismo que nós vemos nesse ressurgimento do calvinismo é muito perigoso. E se não for corrigido, eu penso que o que acontecerá é o que acontece com todas as outras modas, uma vez que os grandes nomes desaparecem, tudo vai meio que desaparecer com eles. E isso seria trágico. Eu fiquei chocado alguns anos atrás, quando eu perguntei em uma sala de aula para um grupo de estudantes quem tinha sido o pastor mais influente na vida deles. Nenhum deles mencionou o próprio pastor. Todos eles mencionaram um dos líderes dos jovens incansáveis e reformados. Isso não é uma crítica aos pastores jovens incansáveis e reformados. É uma crítica aos estudantes, que não percebem como o seu pastor local tem cuidado deles. E não enxergam isso como algo incrivelmente importante para a caminhada cristã e suas identidades. Nós precisamos de uma reforma em termos de eclesiologia. Quando vemos jovens que estão muito interessados em ouvir pregadores reformados no YouTube, sentados em uma cafeteria no dia do Senhor, e eles não estão inseridos na vida da sua igreja local, eles não estão debaixo da autoridade da igreja, mas eles se chamam de reformados, eles se chamam de calvinistas. Eu não ligo se você está ouvindo os melhores pregadores do mundo todo dia no YouTube. Eu não ligo se você está entregando seu corpo para ser queimado ou oferecendo tudo que você tem para os pobres. Se você não é um membro viável, servo, dedicado e devoto de uma igreja visível e local, você está fora da vontade de Deus. Eu acho que se eles pudessem voltar no tempo e conversar com esses homens, os reformadores, conversar com João Calvino sobre como a vida da igreja deveria ser, como deveria se parecer, eu acho que eles ficariam chocados. Havia muitos caras que estavam meio que inventando enquanto avançavam. Eles estavam inventando isso pela primeira vez e a igreja teve 2000 anos de ricas reflexões sobre o que a igreja deveria ser e fazer. Não somos sábios se ignoramos isso, as grandes confissões protestantes dadas pelos reformadores e pelos pecados. Hoje em dia existem tantas pessoas que dizem, eu acredito na Bíblia, mas no que você acredita quando acredita na Bíblia? As confissões são uma maneira de fincar nossa bandeira no chão e dizer, é isso que eu acredito. Elas não devem dividir a igreja, elas devem unir a igreja, de acordo com o que a igreja precisa para a instrução, com o que precisa para defender, com o que precisa para testemunhar ao mundo suas crenças. A confissão em si não é nossa fonte de autoridade, as escrituras são nossa fonte de autoridade. De fato, o primeiro artigo da maior parte das confissões trata da autoridade e suficiência das escrituras. Apesar de essas confissões não serem o padrão, elas representam a vida e o esforço dos crentes cheios do Espírito Santo que passaram suas vidas estudando esse livro. Então, querer tratar as confissões como irrelevantes e não necessárias é negar que Deus vem trabalhando no povo dele por 2000 anos. A confissão reformada é uma tradição muito rica, de fato tão rica que não deveria provir de apenas uma ou outra fonte. Existem 3 principais famílias de confissões reformadas. Existe a corrente alemã holandesa com o catecismo de Heidelberg, os cânones de Dort e a confissão belga, chamada de 3 formas de unidade. Existe a corrente britânica escocesa, da Confissão de Fé de Westminster, Catecismo Maior e Menor. Com algumas pequenas modificações, a Confissão Batista de Londres, de 1689. Também existe a corrente suíça, a primeira e a segunda confissões helvéticas. O mais incrível sobre essas 3 correntes é a coerência entre elas. Essas famílias de confissões estão esperando pelos jovens incansáveis e reformados, não para olhar para as curiosidades históricas ou para as relíquias, mas para as abraçar como expressões vivas de uma antiga tradição cristã. Não vá pensando que a tulipe é tudo o que existe, é apenas o começo, é apenas a pequena ponta do iceberg. Existe muito mais beleza na teologia para ser descoberta, e muitas vezes ela só pode ser descoberta em uma igreja propriamente confessional. As doutrinas da graça são como um diamante. Elas são lindas, nós a apreciamos. Nós queremos olhar para elas de todos os ângulos. Muito parecidas com o diamante, as doutrinas da graça não trazem nenhum sentido prático se não estiverem no local correto.
O calvinismo pertence à sua própria tradição, e muito do nosso futuro envolve olhar para trás. Mas só porque olhamos para trás, não quer dizer que não estamos progredindo. Uma das maiores falhas daqueles que historicamente afirmaram o calvinismo nos Estados Unidos foi serem pegos no mundanismo de sua época, não sendo mais proativos no combate à injustiça racial. Havia um desafio real na teologia reformada ao longo da história, já ela que tendia a ser colocada do lado dos poderosos e altamente educados, e nem sempre era conectada com as periferias da sociedade. É uma das razões pela qual tem sido tão difícil as denominações brancas reformadas atraírem pessoas de outras raças. Na soberania de Deus, no ressurgimento, Ele está trazendo outras pessoas para a mesa. Ele está trazendo outras vozes para o coral. Como nós aqui, nós estamos aqui e abraçamos as mesmas verdades. Nós não somos reformados, se é que usamos o rótulo, porque Lutero, Calvino, Zwingli, Busser e outros são os nossos heróis. Se somos genuinamente reformados, é porque nós acreditamos que o termo reformado é um apelido adequado, usado para resumir o que a Bíblia ensina sobre pontos-chave da doutrina e uma visão de mundo e vida em particular. Mas nós temos uma perspectiva completamente diferente. Nós não temos a perspectiva da maioria da sociedade. Nós somos minorias e a verdade, ela é a verdade. Então vamos abraçá-la, mas também, uma vez que entramos na sala, nós vamos reconhecer isso. Espere um momento. Nós não estamos falando de neutralidade de cultura aqui. Tem uma cultura nessa sala e ela não é a nossa cultura. Então temos que pular um muro para participar e dessa sala aqui, mas estamos aqui. Oi! Oi! Você está preparado? Você está preparado para nós? Eu acho que nesse país, em última análise, vamos precisar de um entendimento teológico da Bíblia que ajuda as pessoas a entenderem que não importa de qual etnia elas são, não importa o seu contexto, não importa quanto dinheiro elas tenham, que elas possuam dignidade porque foram criadas pelo Deus do universo e porque receberam a sua imagem. Isso vai impregná-los com toda a dignidade que poderiam precisar. Mas, ao mesmo tempo, nós vamos precisar de uma teologia que torne humilde as pessoas em posições de poder para reconhecer que tudo o que eu tenho é graça. Desde a minha salvação até meu talão de cheques, é tudo graça e pertence a Deus. Eu amo as doutrinas da graça porque eu amo a Deus, o Deus que elas mostram. Eu realmente espero que as doutrinas da graça e a teologia reformada se espalhem nas igrejas da África e da América e nas igrejas carismáticas e pentecostais de todo o mundo. Deus está despertando o seu povo. Nós desejamos mais do que lições sobre moralidade. A minha geração estava feliz com uma resposta que se encaixava no adesivo de para-choque. Bem, isso não é mais verdade hoje em dia. Aqueles que estão em seus 20 e 30 anos querem capítulos e versículos. Eles querem mostrar como todos os versículos da Bíblia abordam uma questão. O calvinismo nos dá esse empurrão para ver Deus no centro de tudo. Como William Ames disse, o propósito da teologia é conhecer a Deus, amar a Deus e viver para Deus. A coisa mais importante que nós podemos fazer em nossas vidas é servir o propósito pelo qual fomos criados, que é adorar a Deus. Quando nos reunimos no dia do Senhor, domingo após domingo, nós procuramos adorá-lo de acordo com a sua palavra. Isso significa que tudo o que nós fazemos encontra uma garantia positiva na palavra de Deus, ou através do mandamento, ou do exemplo, ou do princípio, de que queremos que nossa adoração seja radicalmente bíblica. Adorar a Deus envolve se curvar diante de Deus, nos prostrar diante dele, e por intermédio da palavra, pelo Espírito, adorar a Ele por meio de Jesus Cristo e dar a Ele toda a honra e toda a glória pela salvação que veio dele. Cante a palavra, ore a palavra,
leia a palavra, pregue a palavra. Então veja a palavra no batismo e na ceia do Senhor. Pois como Agostinho disse, essas são palavras visíveis. Elas são visíveis, expressões tangíveis das palavras e promessas de Deus para nós. Você deve ter certeza que está firmado, enraizado, se movendo, se envolvendo, como alguns disseram, mais e mais no que Deus disse, para que as Escrituras transbordem mais e mais na sua vida. Nós queremos investigar qual é essa grande coisa que Deus fez por nós em Jesus Cristo. A investigação nessa vida é inesgotável. Na próxima vida também é inesgotável. A teologia foi feita para ministrar o homem como um todo, minha cabeça, meu coração e minhas mãos. Então, quando eu faço teologia, o que está acontecendo é que eu estou me movendo intelectualmente com as facetas de Deus, a beleza de Deus, a glória de Deus, e isso envolve o meu coração e minhas afeições. Isso ajuda os meus pés e minhas mãos a saírem para evangelizar os outros e a verdadeiramente fazer as obras de Deus no dia a dia. Toda autoridade nos céus e na terra me foi dada. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Pois tenho muitas pessoas nessa cidade. Eles são meus, eu os comprei, eu os escolhi, vá falar. Minhas ovelhas ouvem minha voz. Eles me seguem, então fale por mim. Não é maravilhoso o fato de Jesus te dar essa tarefa? A única pergunta em qualquer geração é: nós tanto entendemos o Evangelho quanto estamos pregando? Não é suficiente levar o Evangelho para fora se o Evangelho que estamos levando não são as boas novas do Evangelho. Mas que tragédia é se soubermos o que Deus fez para nos reconciliar por meio de seu Filho. Nós sabemos que existem várias versões falsas por aí, mas não sabemos nada para proclamar esse Evangelho para as pessoas que nos importamos. Isso eu acho que é algo que eu estou vendo e sobre o qual eu estou realmente encorajado e animado. Juntar essas duas coisas. A esperança que vocês têm para o futuro é que Deus preservará a sua verdade e Ele vai glorificar a si mesmo. Ele vai continuar a salvar pecadores. Então nós sabemos que nós podemos descansar na certeza de que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. É para isso que essas doutrinas servem. Servem para nos dar uma sensação de grande liberdade, alegria, humildade. Se tudo depende de Deus, então isso significa que nada parte de nós. Ser um calvinista irritado, orgulhoso, deveria ser uma contradição. Normalmente não é, mas deveria ser. Se nós realmente entendermos no que cremos e no que ensinamos, isso deveria fazer de nós cristãos humildes, alegres e incrivelmente gratos de coração.